Olá, crianças! Bom, olha só, esse vídeo é para falar sobre 3 atividades que nós vamos fazer aqui no livro didático, tá vendo? Esse é o nosso livro didático, tá? Vamos abrir na página 67. Olha, vocês estão vendo aqui que tem um gráfico, né? Gráfico de apenas uma entrada, ou seja, gráfico de uma entrada, nós temos informações no eixo vertical e no eixo horizontal, e apenas uma informação em cada eixo, tá bom? Esse daqui do livro didático, veja, esporte preferido. Então, tem aqui, ó, desse lado vocês estão vendo quantidade de votos. Então, foi feita uma votação, tem toda uma história aqui em cima. E aí, foi feita uma votação de quantas pessoas, de quais pessoas, né, preferem cada tipo de esporte. Então, gente, olha só, para montar o gráfico, a gente tem o eixo vertical e o horizontal. E no vertical, geralmente a gente coloca os números, né? E aqui, vocês estão vendo que é um gráfico de barras, certo? Quais são os esportes que constam no eixo horizontal? Canoagem, mergulho, mountain bike e rapel. Esses são os tipos de esportes. E aqui a quantidade de voto. Então, vejam que foi até 180 votos para poder escolher cada esporte preferido, certo? Estamos na página 67. Então, crianças, vocês vão observar esse gráfico aqui, tá? A câmera fica balançando bastante porque a professora tá segurando, já falei, né? Fica meio difícil gravar videoaula sem tremer o celular. Aqui embaixo na página, vejo que tá perto do número da página. Tem essas duas perguntinhas, A e B. Qual é o esporte preferido dos jovens que participam da pesquisa? Então, qual é o esporte preferido? O esporte que teve mais voto é o preferido, certo? E aí você vai responder. Quais esportes que obtiveram mais de 100 votos? Então, olhando aqui na tabela, não foi só um tipo de esporte que teve mais de 100 votos. Vejam, aqui quem teve 0 votos, 20 votos, 40 votos. Vamos ver a canoagem, por exemplo. Ó, seguindo aqui, quantos votos teve a canoagem? 120, né? Então, a canoagem foi um dos esportes que tiveram maior número de votos, de 60 votos, tá bom? E aí vocês vão responder essa perguntinha A e B no livro. Aí nós temos na página 118 um gráfico de 2 entradas, ou seja, pode perceber aqui, ó, que no eixo horizontal tem duas informações, então é um gráfico de dupla entrada. No eixo vertical, como a professora falou, são os números, e no horizontal, os dados para comparação. Olha, o gráfico chama Mortes no Trânsito, comparação São Paulo e Nova York. Então, aqui é uma comparação entre o estado de São Paulo e Nova York, nos Estados Unidos. Bom, a gente vai ver aqui que temos aqui. Nossa, ficou ruim assim, né? Pedestres, motoristas e passageiros, motociclistas e ciclistas. Vamos ver aqui, ó. São até 600 pessoas, né? Tá aqui, ó. Tem o dado, tá bom? A legenda. Verde, São Paulo, 2012. Lilás, Nova York, 2013. Então, tá comparando 2012 e 2013. Vamos analisar aqui, ó. Pedestre.
Em São Paulo, nós tivemos 514 mortes no trânsito de São Paulo. E, ao mesmo tempo, em Nova York, só 148 pedestres morreram com acidente no trânsito. Agora vamos ver os motoristas, né? E passageiros, aqueles que estão dentro dos automóveis. Em São Paulo, 200 mortes. Nova York, 73. Então é assim que vocês analisam o gráfico, né? São duas entradas, porque a professora falou que tem duas informações em um dos eixos. Aqui no caso, o eixo horizontal. Aí temos aqui, ó, gente. Vocês, com base no gráfico, letra A, em seu caderno, construa uma tabela de dupla entrada que apresente esses dados. Então, gente, para todo gráfico precisa ter uma tabela, tá bom? Porque é através das informações, dos dados da tabela que a gente consegue fazer um gráfico. Então, essa atividade da página 118, vocês vão analisar bem esse gráfico e no caderno vocês vão montar uma tabela. Como faz essa tabela? Lembra dessa tabela aqui do começo do livro que a gente fazia? Por exemplo, olha só aqui uma tabela. Então, vocês vão colocar o nome da tabela, mortes no trânsito, vão colocar o número, os números que estão lá no gráfico no eixo vertical. E aqui do lado, vocês vão colocar Nova York e São Paulo. Então, coloca São Paulo